Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, eu sou o Cinemático 525. E aí, Bia, tudo bem? Olá, Cinematicers! E Silvia Nazaré, tudo bem, Silvia? Olá! Bom, tá de volta. Botou gente cantante, a Silvia está aqui, né? Vocês perceberam aí esse padrão. Local né? de Semana fala. passada foi Ney Matogrosso, hoje é Rita Lee, né? O hall da fama Exato. dos músicos Júri brasileiros. Isso, júri técnico, muito bem. Vamos falar de Rita Lee, Mania de Você, documentário que estreou na Max, agora no dia 8 de maio de 2025. É o documentário dirigido pelo Guido Goldberg. E certamente apenas o primeiro documentário da Rita Lee que a gente vai falar aqui no Cinemático, né? Porque tem outro chegando aí, certo? No próximo... até o fim do mês? Sim, vamos falar desse documentário também mais pra frente, mas o primeiro de muitos, certamente. Muito bem. Mas antes... Siga @cinemáticopod nas redes sociais, tá no Instagram, no Blue Sky, no TikTok, para você não perder os nossos cortes, avisos de novos episódios. Também, se você quiser assistir a gente, você pode ir no YouTube, youtube.com/b9, deixar o seu joinha, se inscrever no nosso canal. É verdade. E comentar as suas opiniões, né? Participa aqui com a gente. Caso você não assista a gente, mas você ouve a gente no Spotify, também tem campos de comentários, tem estrelinhas que você pode dar pra gente. Não seja muquirana como nós somos aqui com os filmes e séries, né? É estrelinha de graça. Distribua 5 estrelas. É de graça. Não Exato. custa nada. Queria convidar vocês também a comentarem nos cortes que a gente faz, comentarem suas opiniões sobre os filmes, sobre o que a gente tá falando ali. Com o que, Beatriz Fiorotto? Com gentileza. Com gentileza. Isso Comentar aí. sempre com gentileza. Se for pra você ser grosso, comenta aí na sua casa. Mas se você tiver uma coisa legal Grosseria. pra falar, um emoji bonito pra pôr, né? Às vezes, né? Então, por favor, vá lá, Fica porque os quietinho. cortes são feitos com carinho, à mão, colhidos na fazenda orgânica da minha própria cabeça. Isso. Muito bem. Então é isso, vai pautar. Vamos! Quando morre uma pessoa, geralmente as pessoas falam para a criança: agora a mamãe virou uma estrelinha. É uma carta de despedida. Você leu essa carta? Amados do meu coração. Não vai lá, vai lá. Como é que você segura tudo isso? Eu não seguro. Primeira mulher a liderar uma banda no Brasil. A Rita Lee virou a rainha do rock. A Rita chegou para quebrar muitas barreiras. Os assuntos que a Rita tocava. Quem falou isso? A Ritinha abriu o caminho para as cantoras. Livre, rebelde. A maior estrela do rock do Brasil. E aí eu caí mesmo. Começou uma fase mais difícil. A ditadura estava muito de olho na Rita. E essa letra não tem absolutamente condições de ser aprovada. Um período barrona de droga. Não era ela. Ela realmente ficava irreconhecível. O FBI foi lá, prenderam a Rita. Mas as causas não são essas, né? Sonho em ser abduzida por um disco voador. Bia, Ai, gente! Rita Lee, Mania de Você, que chegou aí. O filme já tá filmado há algum tempo, né? O Tá. documentário, mas chegou agora Pois em é. maio, porque completou 2 anos. 2 anos, né? Vai completar 2 anos aí da morte ou da partida de Rita Lee. Da como morte diz da o volta, documentário. né? Que aí ela volta pro planeta dela. Que o David Bowie sim, tava tá esperando certo. ela lá. Caras, primeiro vamos falar de Guido Goldberg. Guido? Eu não sei se é Guido. Guido ou se é Guido. Ah, Guido. Eu gosto mais de Guido. Eu acho mais interessante. Gianfrancesco Guarnieri. É, isso, é. Eu gosto de Guido. Mas se for Guido, É você me Guido. perdoa, viu, Guido? Enfim, diretor, corroteirista, é um cineasta argentino. É o quê? Pois é. Argentino? Argentino. Ele tem uma puta estrada em documentário. Ele estava envolvido em produções tipo aquela série documental Bios da National Geographic, sabe? Da hora. Que tem... Sei. Essa série é boa.
Pra quem não conhece, eu acho que deve estar no Disney Plus, né? Que National Geographic eu acho que é Disney Plus. Cada episódio fala de uma personalidade importante. Tem episódio do Maurício de Souza, que foi o Guido que fez, é bem legal. Voltando a ler Mafalda, Amor e Música, Fito Paez e The Rise... Pô, da hora, hein? Não Amor e Música tá na Netflix, quem quiser assistir. Acho que, não sei se eu falei no Qual é a Boa. Acho que sim. Muito legal a história do Fito Paez, então... E The Rise of Hope, que é um documentário sobre a vida do Papa Francisco, que acabou de partir, né? E falou o quê? Eu continuar nesse cargo, conterrâneo, amigos? né? Conterrâneo do Guido. Exatamente. Então... ele tem esse lance com documentários. E falando do filme em si, eu procurei, mas eu não achei o motivo da escolha de um diretor argentino. Deve ser colega, deve ser amigo, ou alguém que a família também já admirava como cineasta, talvez, alguém que tenha se aproximado de alguma forma. Não entendi qual foi o motivo da escolha. Mas tudo bem, o que a gente sabe é que é um documentário de despedida, materiais inéditos, e em especial uma tal carta de despedida que a Rita escreveu para os 3 filhos e para o marido dela, que é o Roberto de Carvalho, marido, companheiro, comparsa, tudo, né? Eles dois eram uma dupla casal 20. Para Notícias da TV, o Guido contou que teve um grandíssimo desafio, que era pintar uma imagem da Rita que era além dessa coisa de ídolo máximo que ela tem, né? Então, todas as imagens que a gente já viu, que ela fosse além de Santa Rita de Sampa, sabe? Que ela fosse também uma pessoa normal. E aí ele fala, o foco foi encontrar um retrato humano, além do personagem, além do sucesso. Queria dar um retrato corpóreo da Rita, mostrando a mãe, a esposa e a mulher que também tinha fragilidades, dúvidas e angústias. Outra coisa que foi legal, né? Faz 2 anos da partida dela e também foi na semana do Dia das Mães. Então acho que calhou muita coisa ali, é verdade. né? Ele contou que a família da Rita foi super parceira na construção de narrativa, cedeu um monte de material inédito, contou um monte de história íntima e isso contribuiu muito para que o documentário saísse o mais genuíno possível. Só que agora, meus amigos, eu vou ter que tocar no ponto. Tudo muito legal, tudo muito fofo. Mas se você conhece minimamente a história da Rita Lee, quando começa esse documentário, você toma um susto. Porque o documentário conta do Tutti Frutti pra frente. E não fala nada dos mutantes. E como é que você vai me falar de Rita Lee sem mutantes? Que história é essa? Deu treta, né? O diretor, o Guido, falou pro Splash Wall o seguinte, abre aspas. Olha... Já começa com olha, você já sabe, né? Veja acho bem. que nesse caso, as ausências falam por si. Pra mim, não muda muito ter ou não ter eles. Porque o interessante na vida da Rita é que você pode remover todas as pessoas que acompanharam a Rita na carreira e ainda assim o documentário continua sendo lindo. Então, defendendo a ideia de que o lance do recorte desse documentário era a Rita com ou sem os seus companheiros de carreira musical. Pro Lucas Breda, na Folha de São Paulo, o Roberto de Carvalho deu mais pistas dessa ausência, que é assim, que cheirinho de briga, galera. Que é, o que a Rita tinha pra dizer a respeito de mutantes, ela escreveu nos livros. Então não tem a ver com o que ela estava pensando. Isso se deve ao fato também de que Sérgio Dias não autorizou o uso da imagem dele e das músicas nas quais ele é parceiro no documentário. Sérgio Dias, pra quem não lembra, é um dos integrantes dos Mutantes, que inclusive hoje é o líder da banda que ainda existe. E aí o Roberto de Carvalho continua. Aliás, não é nem que ele não autorizou, ele sequer respondeu o pedido de autorização. Clima, bacana. Eu fiquei pensando, né, porque... Tem 2 documentários sendo lançados, o outro parece que traz mais esse lado dos mutantes, se não houve aí uma outra autorização, e aí com esse aí não liberaram, mas mesmo assim, com imagens documentais de arquivo, eles não poderiam construir essa historinha dela com os mutantes, mesmo que não tocasse música? Jornalístico, né? Eu pensei nisso também. Exato. Mas eu acho que também existia... Mas enfim, acho que rolou, como você falou, uma rusga. E a gente sabe que a saída dela dos mutantes não é uma saída amigável, é doloroso, foi esquisito. Assim, né? Então, acho que assim, eu sei, mas tem que contar. Tá bom, já deu.
também acho que tinha que contar. Mas eu acho que também eles falam isso, né? Também da saída dela do Tutti Frutti. Já teve outra briga. Já tem uma coisa meio, não foi fácil assim, sabe? A gente até conversou, mas não foi fácil. Então, assim, a mesma história de duas bandas diferentes, acho que ia dar uma queimadinha na Rita. Tá bom, uma mulher, pode ser. uma mulher Pode polêmica. Mas enfim, eu tenho uma foto dela, depois eu acho que dá pra achar essa apresentação no YouTube. Eu tenho uma foto de quando os Mutantes se apresentaram com o Gilberto Gil em um dos festivais da Record. Que foi uma coisa tipo Gilberto Gil dando uma chance pra essa galera, sabe? Dando esse apoio, assim. Então, eu acho que eles cantam assim domingo no parque. Eles cantam domingo no parque. E aí os Mutantes fazem o rei da brincadeira. Eles fazem, ei José, o rei da confusão, ei João. Então, é isso. Essa apresentação é muito bacana. Boa. Sinopse? Vamos! Sinopse! Essa sinopse foi adaptada do Adoro Cinema mesmo, porque todos os lugares que eu achei engraçado colocar tinham sinopses ruins. Então melhorem. Esse é o meu recado. Rita Lee, Mania de Você, conta com entrevistas e depoimentos exclusivos para apresentar um retrato familiar e íntimo de uma das mais celebradas artistas do Brasil. Antes de morrer, Rita Lee escreveu uma carta para seus 3 filhos e seu marido e parceiro criativo Roberto de Carvalho. A partir desse ponto e de outros documentos nunca antes revelados, o documentário celebra a vida e a carreira da irreverente, excêntrica e autêntica cantora e compositora. Muito bem. Repercussão do filme. Não temos Rotten Tomatoes, nem Metacritic, mas está no Letterboxd, quem quiser alugar. Não tem média, né? Porque poucas pessoas ainda deram estrelas, mas 59% das estrelinhas classificadas como 5 estrelas. E no IMDb, 8 de 10. O filme estreou lá na Max. Bia, como é que tá? Ela tá nos Estreou, rankings, menino. nos tops? Tá lá no Top of the Pops da Max, em segundo lugar, perdendo apenas para Craven, o Caçador. O Caçador, nossa. Existiu isso, né? Isso aconteceu. Filmes, né? Filmes que foram feitos, né? Mas tá em segundo lugar no dia 12 de maio, que é até o fechamento desta edição. E como a gente falou no começo do episódio, se você quer mais Rita Lee, porque tá pouca Rita Lee, no dia 22 de maio estreia mais um documentário no cinema dessa vez, se chama Ritas. É narrado pela própria Rita Lee e deve falar mais de bastidores de carreira, de composição, promete outros detalhes inéditos da vida pessoal também, e devemos ter um retrato, talvez, dos Mutantes. Vamos ver, como disse o Merigo, porque a gente não sabe também se o cara dos Mutantes implicou com tudo ou se implicou só com esse. Então, pelo que eu percebi, acho que não, né? Porque não, o filme estreou no festival implicou? de que vai ter, que os Mutantes são citados no filme. Porque o filme estreou no É Tudo Verdade, né? Desse ano. Amo. Desse ano, de 2025. E nenhuma crítica falou dessa falta de conteúdo. Inclusive tá lá, tá no Letterboxd também, ainda não tem média, mas pelo que eu vi de quem assistiu, é bem avaliado, várias 5 estrelinhas, 4,5, 4, dirigido pelo Oswaldo Santana, como o Bia falou, vai chegar nos cinemas também logo mais. Então é isso, vamos falar aqui do documentário. Tem spoiler? Não, que né? não é o Ritas, mas é o... Não, documentário, né? Eu acho que esse é. É spoiler, gente, ela sai do Tutti Frutti. Caralho. Isso. Rita Lee, Mania de Você. Silvia Nazaré, começa aí. Quais são suas impressões? Vamos lá. Quando o filme acabou, eu fiquei meio... Cara, o que eu vou falar no cinemático se o meu problema com esse documentário é que ele acaba? Porque, assim... Mas aí eu tô tentando botar um distanciamento, porque eu sou apaixonada por rock brasileiro. É minha parada. Sou apaixonada por Rita Lee. Queria, inclusive, aproveitar aqui pra falar sobre o episódio que eu gravei com a Bia no meu podcast, Vou Ouvir Te Aviso. Boa! Que a gente fala sobre as mulheres que inspiraram a gente da música brasileira e, spoiler, Rita Lee está na lista das duas. É claro que ela tá, então, né? assim, como qualquer menina que se identificou a frase, eu não sou como as outras garotas, mãe. Ai, que saco, então, assim, não, eu sou a ovelha negra da família.
Eu achei que é um documentário muito... que vai ser muito bem recebido, eu acho. Também por adolescentes que não conhecem a Rita Lee, né? Que não cresceram com ela, que já chegaram com ela com essa imagem de velhinha dos gatos já, né? Quando eles nasceram, já... Ou como ela já tava aí. A avó do Arthur, o filho da Camila Frender, né? Tem todo esse Camila recorte Frender, né? de pessoas que fazem a volta na Camila... São fãs da Camila Frender primeiro e chegam na Rita também, né? Citando podcasters, podcasters appearance, não tem aquela coisa, tipo, quando aparece algum brasileiro, a gente fica, aquela coisa gringa. Isso. Então, eu fiquei assim, quando a Camila aparece no documentário. Tadinha. Ela não fala nada, ela só aparece ali no super fundo, triste, né? Sim. Inclusive, o marido dela é a cara do filho, né? Igual, tipo, ao contrário, no caso. é igual. Gente, se vocês não sabem, entra lá no Instagram da Camila Frender, dá uma olhada no filho dela. O menino é a fotocópia do pai. Impressionante. O pai igualzinho. Enfim, eu acho que é um filme que vai agradar tanto já convertidos quanto pessoas que não conhecem a Rita. Que é uma parada que a gente sempre fala aqui no Cinemático, né? Quando fala de cinebiografias e documentários. Acho que minha única reclamação sobre o documentário seria que eu queria ouvir mais outros artistas falando sobre a Rita. A gente tem pouco, a gente tem ali um pouquinho do Gil, um pouquinho do Ney, mas a gente não tem... E outros artistas também, mas a gente tem... É isso, pouco, porque na realidade o documentário focou mais na família dela, o que também me faz pensar se não ia ficar muito extenso e chato se tivesse muitos outros artistas falando dela. Eu acho que tem esse especial também, o fato de que a família Lee é uma família muito reservada, eles não fazem, sabe, nada keep up with the Kardashians, assim. Então, a gente tem pouco acesso realmente aos bastidores familiares da Rita. Então, mata essa curiosidade aí pros fãs que se interessam pela família dela, esse documentário. E eu gostei muito também de ter assistido algo... Foi a primeira vez que eu vi algo da Rita que não era contado por ela, assim. Porque eu tinha lido os 2 livros, e os 2 livros são autobiográficos, por mais que tenha... Ela coloca o Fantasminha, né, que é o editor dela, um amigo dela, que é jornalista e fica... Tudo que ela esquece ou que ela confunde, tem esse personagem que é o Fantasminha que aparece no canto da página, te explicando alguma coisa. Por mais que é uma nota de rodapé, né, na realidade. Mas, dessa vez, tava completamente fora das mãos dela ali, né? A narrativa desse documentário. Então, interessante... Às vezes a gente precisa do distanciamento do artista, né? Pra poder enxergar as paradas. Então é isso. Muito bem. Gostei Bia? muito. Amei também. Achei que ia ser uma coisa, foi outra. Eu fiquei com a impressão de que era uma conversa muito íntima. Tanto que pra mim fez sentido ser pouca gente, porque era mais quem ela era, assim, muito amiga. Tipo, o Ney. Aí, de novo, temos o MPB Cinematic Universe. Que aí a gente descobre que o Roberto de Carvalho tocava com o Ney. E foi ele que apresentou os dois. Aí você conhece a banda do Ney porque você viu o Homem com H. Aí, sabe? Tá rolando, tá acontecendo esse negócio. Exatamente. Mas eu fiquei com uma impressão engraçada de que quando alguém morre... Sabe quando... Isso não acontece toda vez. Mas sabe quando alguém morre? E aí você se reúne com as pessoas ou os seus familiares que eram próximos da pessoa que faleceu... E aí primeiro fica triste, depois fica engraçado, porque você começa a lembrar. E aí você se pega dando risada, às vezes, num velório, o que é... Pô, eu tô rindo num velório, mas ao mesmo tempo... É porque eu tô lembrando das coisas, Nossa, lembra aquela vez que fulano se meteu em tal cilada? Eu fiquei meio pensando assim, desse documentário. Os 3 filhos falam de um jeito muito... maduro sobre a mãe deles e sobre as fases da Rita e sobre mesmo a fase mais complicada dela. O Roberto de Carvalho tem um lance, toda vez que ela aparecia com ele, ela tinha essa história de falar: eu não sei como é que você me ama, que eu sou ex-presidiária, que eu sou mais velha que você. E aí tem até uma entrevista em que ele responde isso, que ela fala que ela tinha peito caído, e aí ele falava: bom, o peito que amamentou nossos 3 filhos, ex-presidiária por uma grande injustiça, 5 anos mais velha que eu, mas é que você é vintage, sabe? Existe um negócio ali dos dois de... Que a alma gêmea é foda, né? Porque isso não é alma gêmea, isso é um esforço consciente de amar a outra pessoa e um exercício de aceitá-la como ela é, né? A alma gêmea é muito... Eu falei alma gema, vocês perceberam? Que bacana. A alma gêmea é uma coisa muito reducionista para o que acontece ali, né? Então,
É isso. Mas eu na hora que eu saquei que... Primeiro, na hora que eu saquei que não ia ter mutantes, eu fiz, entendi. Então, não é pra ser o documentário definitivo de todos os detalhes e tal. É uma coisa de amor, é uma coisa de carinho. Então, eu acho que serve como um registro. Eu entendi mais daquela dinâmica familiar. Eu fiquei triste junto com eles, conforme o documentário vai avançando pra perto da morte dela. Eu senti muita falta do episódio nos anos 2000, em que ela arrumou uma confusão com o PM, porque tinha gente fumando baseado na plateia. E aí ela começou a brigar com o PM, e aí mandaram parar o show. Lembra? Teve um lance desses, assim. E não falaram disso no documentário. E eu acho que isso é super legal. Essa história, tanto que quando começaram as jornadas de junho, que começou a ter bastante violência... Começou, né? Como se um dia tivesse parado. Mas que a violência policial voltou a ser destaque, porque tava demais, até pros parâmetros do que já é. Ela usou o Twitter dela pra falar: agora vocês entendem porque que eu falei certas coisas para certos oficiais. Era uma coisa assim. Eu acho que, já que eles estavam construindo essa Rita, essa história, cara, ela tava senhora já, brigando com o PM, faz parte da personalidade dela, das coisas que ela acreditava. Senti falta disso. Mas, de resto, me senti na sala conversando com a família. Ai, teve isso, nossa, e aquela época que a mamãe morou num outro apartamento? Vixe Maria, aquilo lá, não sei o quê. E tem a carta, né? Uma carta muito... É muito engraçado uma pessoa como a Rita falar, eu queria falar bonito. Tipo, caralho, se a Rita ali não acha que fala bem, né? O que será de nós, pobres mortais? Mas é uma carta, de novo, muito íntima, muito generoso da parte deles dividir isso com as pessoas, com as outras ovelhas negras que acompanham. Eu fiquei pensando muito no Bowie também, no sentido de... O David Bowie... Você já sabe o que eu vou falar, né, Sil? Que você já até chacoalhou a cabeça aí. O Black Star, que é o último álbum do David Bowie, ele é basicamente um álbum de despedida, porque o Bowie já sabia que ele ia morrer. E fez... Ele planejou, né? Uma vez que ele sabia o que ele tinha, ele planejou quando que ele ia embora e tal. E aí tem o clipe de Lazarus, que é um clipe inteiro sobre como ele sabe que vai morrer e não quer morrer. Ele é um clipe muito metafórico. E eu até hoje não gosto... Eu gosto de ver porque, como arte, é uma coisa arrebatadora. E eu não gosto muito de ver porque me faz pensar muito em morte também. Então eu fico meio dividida ali. Mas eu fiquei pensando nessa... Existe na minha cabeça uma ponte muito grande entre esses dois artistas. Não só pelo visual, que existe uma... Eles até citam, né, que tem um visual parecido. Mas acho que essa sensação de que essa pessoa não é daqui... E quando eu digo daqui, tipo planeta, não é da Terra... Não é possível. Fala do quanto ela gostava de disco voador, né? E ela falava, meu sonho é ser abduzida. Isso! Foi velada no planetário. Então, quando a gente ouve sobre essa carta e as coisas que ela quis fazer no fim da vida, me fez ficar refletindo sobre como será que deve ser quando você entende que já vai, sabe? E como será que talvez um dia eu lide com isso? Enfim... isso foi muito bom também. Então, além de ter sido um documentário... pra gente descobrir que ela foi a artista mais censurada da ditadura também, né? Que eles... isso lá no livro dela, ela conta também, né? Mas eu não li os livros dela, eu descobri agora. Então, fiquei lá impressionada. Inclusive, o jornalista que acompanha, o barbudo, eu esqueci o nome dele, peço perdão. O máximo, amei ele, quero ser amiga dele, quero ir no bar com ele. Ele também conduz muito bem essa parte de linha do tempo. E talvez essa parte que os filhos e o Roberto Carvalho, muito emocionados, talvez não conseguissem falar também. Porra, tá lá pra isso e tal. E, cara, é impressionante como Ney Matogrosso e Gil amavam a Rita com todo o coração. Eles estarem ali... Eu concordo com a Sil. Talvez eu quisesse ver mais gente. Mas as pessoas que eu vi me transmitiram tanto amor por ela. A irmã dela, gente, a cara dela... Muito bom, né? Eu amei. Igualzinha, né? Tem fotos que aparecem que a gente olhando rápido, não dá pra saber quem é quem. Não sei, pois é. A Rita Lee deve estar em algum lugar. Aonde? Não sei. Mas achei demais. Me senti passando uma tarde com a família. Não acho que é um documentário definitivo sobre a carreira, mas depois de assistir, eu penso que não precisava ser mesmo.
Outras pessoas podem fazer o trabalho de fazer um grande documentário detalhado sobre a carreira. Ninguém mais poderia ter feito esse documentário íntimo e familiar. Então, ele ocupa um lugar muito legal. Eu adorei. Bem, acho que você resumiu tudo, Bia. Assim, primeiro que eu fiquei pensando, cara, como seria legal agora, nessa época que a gente tá na volta de shows de artistas brasileiros em grandes estádios, né? A gente tem uma turnê da Rita Lee, que nem o Gil tá fazendo, última turnê. Imagina, ia ser incrível, né? Se ela fizesse. Mas bem antes dela morrer, de ela ficar doente, ela já tinha parado, né? Ela já tinha resolvido se aposentar. Então, não sei. Nem se ela tivesse aí até hoje, se seria o caso, se ela gostaria de enfrentar uma turnê dessa demandante, de novo. né? Provavelmente não, né? Acho que não. Eu gosto do documentário também por esse ponto de vista íntimo, que eu também não imaginava, não esperava que ele seria dessa forma. E acho que ele faz essa boa escolha, como trunfo do documentário, essa carta, né, que ela deixou, que vai ser lida pela família. Eu acho que quando o documentário se volta para isso, né? A Bia falou muito bem esse lance de parece que você tá sentada no sofá da sala da casa deles, com eles contando histórias. Eu acho que o filme presta uma bela homenagem nesse sentido, né? Nesse retrato que a própria família, né? Os filhos e o Roberto de Carvalho têm e colocam sobre ela, né? Inclusive, tem partes do documentário que praticamente é mais sobre ele, né, e da relação dele com ela, do que sobre ela, e dá pra entender, assim, né, eu assisti junto com a Ju o documentário, ela leu os livros da Rita, e ela fala que, puta, é o cara à frente do seu tempo, assim, né, realmente foi um super parceiro, e é normal e natural que ele também tenha essa presença, esse quase protagonismo, quando você vai contar as histórias sobre ela, assim. Apesar de ser emocionante, né, e ser uma bela homenagem, como eu falei, acho que como documentário mesmo, como filme, ele é meio fraco, assim, né, porque tem uma montagem, principalmente no começo, né, super picotada e rápida, entremeada ali por frases de efeitos dos entrevistados, quase todos eles homens, aliás, e que não aprofundam muito, né, assim, na carreira dela, não ensina muito a maneira como ela pensava, é mais uma visão de algumas pessoas que a cercaram, principalmente a família dela, do que exatamente esse mergulho na carreira, assim, né? Por conta desses episódios que a Bia falou que faltaram. Por exemplo, não fala da Elis, né? Ter sido uma das responsáveis por tirar ela da cadeia, Não fala isso. Quem me contou essa história foi Iago Vinícius, sabia? Eu não conhecia. Nem cita, né? Nem é falado. Eles só falam muito ano passado da Elis. Elis, grande amiga dela. Isso, era super amiga, exato. Então, eu sinto que algumas partes vão sendo passadas com pressa, né? Numa tentativa de dar esse resumão da carreira. Mas se você olhar por esse lado que só esse documentário vai ter, que é esse lado, puta, ela deixou uma carta, vai ser lida pela primeira vez por alguns que estão ali, uma visão bem íntima da família. Eu ainda não assisti o Ritas, que vai estrear, eu sei que ele está sendo elogiado, as comparações é de que esse Ritas é bem melhor do que esse documentário que estreou agora, mas eles têm um trunfo na mão, né? Que é esse material dentro da casa, essas imagens não só de arquivos oficiais de TV, mas imagens familiares, né? De coisas que eles filmaram, né? Que, como família, que estão representadas ali. E que eu acho que dá esse elemento mesmo de homenagem à vida dela. E que eu acho que presta esse papel, né? Talvez seja até injusto querer cobrar mais do que isso desse documentário, mas acho que o pouco que é colocado ali dá a dimensão de que para contar a história dela a gente precisa de mais coisas, né? Muito a gente mais. Talvez nunca vá ter um documentário definitivo, porque, enfim, foram muitas facetas ali. Uma delas, toda a teatralidade que ela tem, que não era só ela cantar e compor, né? Ela criava, tipo, figurinos, personagens, né? A maneira como ela
se comportava no palco, né? Que tem muito... Tava o Ney Matogrosso falando lá e eles não colocaram nada sobre isso, né? Dessa mesma maneira teatral que os dois atuavam em cima do palco, então isso também não é colocado. Nada do que ela fez, por exemplo, na televisão também é retratado. Nossa, então, e no cinema também. Pois é, tem um en passant, eles falam, né, que ela gostava muito de cinema e tal, mas... Mas é verdade, agora você me lembrou também que não tem as novelas, ela fez novela também, e fez filme, fez até o Durval Discos que ela faz, né? Sim, e tem esses buracos aí que vão ficando pelo caminho, só que é isso, você precisa entender qual é a força desse filme, né? A força do filme não vai ser mergulhar profundamente no que ela pensava, no que ela fez, mas no que ela representou para essas pessoas no entorno dela e o que eles sentiram. Inclusive aparece cenas dela lá na casa dela, nas últimas semanas de vida ali, né? Ela não fala, mas tem ela caminhando ali, né? Então... De Maria Chiquinha. Eu acho que o documentário, quando ele vai pra esse lado, tipo, estamos aqui na casa dela há semanas, né, antes dela morrer, conversando com a família e mergulhando nessa intimidade. Eu acho que isso... Talvez se o filme tivesse sido mais pra esse lado e não vou tentar contar essa história, né, fazer um resumão da carreira, talvez ele até funcionasse melhor, assim. Entendo. Vamos ver o próximo pra gente poder comparar e entender como vão ser as abordagens aí da história da Rita, né? Mas dá pra montar uma personagem fascinante, a né? Barça da Rita Lee, né? Então tem o primeiro capítulo íntimo, o segundo carreira, o terceiro... Eu fiquei... Exato. Você falou isso... Bom, podia ser uma série. Merigo, dos homens, e eu achei interessante porque ela tocou vidas de muitos homens, né? E ela sendo mulher... fazendo as coisas que ela fazia, falando do jeito que ela falava, compondo sobre sexo, compondo sobre... Enfim, tudo que uma mulher não podia falar, né? E tem uma cena que eu achei linda no final, que quando... Eu não lembro bem o que é que tá sendo dito ali, mas é que estão os 4, os 3 filhos e o Roberto. Os 4 juntos ali, só os 4 em cena. E eu fiquei meio, gente, olha aí, é uma coisa meio... Fiquei pirando em várias coisas, tipo, legado. Então, essa família que ela construiu, a cabeça das crianças que ela construiu, com todas as coisas que foram boas e com todos os traumas que a gente viu ali também, em especial da época em que ela tava bem... com o vício, a dependência química dela um pouco mais pronunciada, digamos assim. E aí eu acho também que existe uma ironia engraçada, né? Que é uma mulher com M, assim como o Ney é um homem com H, né? Uma mulher com M maiúsculo, e aí é só homem nesse entorno dela. Também é engraçado, também eu acho que... Tem umas peças engraçadas que a vida prega, né? Acho que uma delas é essa, né? Uma mulherona, e aí é só homem no entorno. Mas eu fiquei... Eu achei interessante que só tenha homens. Eu não acho que tenha sido... Não sei se te incomoda... Poxa, queria mulheres falando também da importância dela e tal. Mas é que eu acho a palavra não é engraçada, a palavra é curioso. Eu acho curiosa a escolha de homens falando da importância dela. Inclusive o jornalista que conta sobre a vida dela também, né? É um homem. Mas todos eles citando o poder dela ser uma mulher falando o que ela falava e fazendo o que ela fazia. Também me dá uma coisa que, assim... Homens também podem admirar isso, sabe? Não é só... de mulher pra mulher ali, né? Marisa. Eu fiquei esperando alguém completar, eu joguei a bola, né? Mas também... Eu engoli. Mas eu achei legal isso também. Não é só porque ela influenciava mais do que tudo a imagem feminina, que homens também não podem... Acho que tem algo interessante aí, sabe? Sim, não... Com certeza, mas... Eu não tô desdizendo o que você disse. É um E, sim, não é um ou. É que tem alguns pulos ali, né, que eles citam, né, a importância que ela teve para muitas mulheres, de fazer muita gente feliz, mas, né, algumas vozes ali faltaram, né, de
talvez para complementar essas entrevistas, mas, de novo, assim, eu tô falando isso, mas isso não tira o fato, né, o mérito do documentário ser essa homenagem. Eu sei que muita gente torce o nariz, né, para esses casos, né, de só vou fazer uma coisa para homenagear e não contar uma história, né, e ser mais fiel aos fatos, mas eu também acho que é válido, sabe, você assistindo, cara, como ela era fascinante, como era incrível ver ela falando, pensando, cantando, então a gente ficaria mais tempo assistindo, a gente teria uma série inteira falando sobre ela, a gente, como a Sil falou no começo, queria mais, sabe, queria mais, né, então é isso, né, é uma personagem magnética, a gente tá o tempo todo ali querendo saber mais sobre ela. Enfim, acho que tem mais material ainda para se trabalhar. E em relação aos mutantes, como eu já estava informado dessa falta, então eu fui preparado, porque acho que quem não vai preparado, que quem dá o play e eles simplesmente ignoram os mutantes, vai ficar mais pé da vida ainda. Eu até falei, peraí, eu tô errando as datas? Tutti Frutti é antes? Aí fui pesquisar, sabe? Eu tô maluca? Sim. E aí, não tava maluca. Mas, não nesse caso. Mas... Ai, gente, é muito gostoso ver a Rita, né? Não tem uma sensação assim também? Que vê-la no palco, nos vídeos, já não é delícia? Realmente. Sil, quer falar mais antes da gente dar notinhas? É isso, eu acho que eu nunca teria Rita Lee o suficiente pra eu... sabe, achar que tive Rita Lee o suficiente. Não existe isso de Rita Lee o suficiente. E ao mesmo tempo eu fico feliz quando eu termino o filme com um gostinho de, tipo, fui servida, mas gostaria de mais, sabe? Sim, e não com aquele lugar do caralho. Graças a Deus. Sabe, tipo, tem realmente, tem até artistas que, por exemplo, o Moonage Daydream, do David Bowie, é muito bom, mas tem momentos onde, gente... Pessoal, ele tem uma proposta mais... Ele tem uma proposta mais experimental, artística, né? Também, Isso, exatamente. Loucão, né? Você sabe como é que é a artista? Que é algo que a Rita também poderia ter. Tem o documentário Wikipedia, tem o documentário emocional, tem o documentário loucão. Façam documentários da Rita Lee. Exato. É isso. Ela tem essa riqueza pra contar e eu quero ver... a Bia falou aí, Mulher com M, eu quero ver o Mulher com M, hein? Igual saiu Homem com H aí. A gente tem a peça da Rita Lee, feita pela Mel Lisboa, que é um musical ia perguntar esgotado. Quem seria? Toda vez que abre, esgota. Eu nunca consegui ver. Se alguém estiver ouvindo e puder me dar ingressos, eu adoraria. Porque eu não consigo comprar, porque tá sempre esgotado. A Mel Lisboa já faz ele há algum tempo. Inclusive, a Rita Lee foi assistir a peça. E aí, eu vi uma entrevista da Mel falando que descobriu só no final... Que quando ela tava no palco, não dá pra ver direito, não dá pra ver rostos, assim, bem... Rostos, assim, bem delimitados, gosta, né? Mas que ela passou mal, assim. Tipo, como assim? A Rita Lee tava na plateia, ninguém me avisou, vocês são doidos? Mas ela fica muito parecida com a Rita Lee. Tem os vídeos que eu já vi do final, né? Do Curtain Call, que é ela agradecendo com o elenco... É bem parecido. A Mel Lisboa tá bem Rita Lee das ideias. Eu quero alguém estilo Jesuíta Barbosa, hein, pra fazer. E olha, se bobear, o próprio Jesuíta já pode fazer uma Rita também, que ele recebe, né? Patrícia Regiane, ele recebe. Eu confio também. Vai, Jesuíta, é com você. Muito bem. Sil, dê suas estrelinhas aí, 0 a 5. Vamos lá, eu vou dar 4 estrelas. Boa. E você, Bia? 4 estrelas para mim também? Eu vou dar um tiquinho menos, vou de 3. 3, só pra dificultar a média, né? 3,6666666, que é 3,5. 3,5, tá ótimo. Tá ótimo, tá lindo. Muito bem, a gente volta aqui no fim do mês com Ritas, e aí a gente... Faz o comparativo. A gente compara, isso aí. Muito bem. Então é isso, valeu, gente, até semana que vem. Até! Beijo. Tchau. Tchau.